Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Cripto, o programa aqui do Seu Dinheiro, onde você fica por dentro de tudo o que aconteceu e que acontece no mercado de criptomoedas. Como vocês sabem, eu sou Renan Souza, o repórter de cripto aqui do Seu Dinheiro, e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, já deixa o seu like, o link para todas elas vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube e lá no Spotify, é claro, vocês também podem ouvir a gente no formato de podcast. Bom, pessoal, 2021 foi um ano bem turbulento para o mercado, né? O Bitcoin atingiu as máximas históricas naquele ano, teve uma valorização de pouco mais de 20%, mas o início de 2022 foi bem complicado para a nossa maior criptomoeda do mundo, né? Só em janeiro a queda foi de mais de 10% e o Bitcoin chegou a recobrar algum patamar já em fevereiro, março, mas nesse mês de abril ainda tem uma queda de quase 10% de novo, né? E essa volatilidade deve acompanhar o mercado aí ao longo do ano todo. Para ajudar a gente a entender da onde vem, o que acontece, o que fazer agora com esse período de volatilidade, o nosso convidado do Papo Cripto de hoje é João Canhada. Ele é CEO da Foxbit, uma das maiores corretoras de cripto do Brasil. Tudo certo, João? Tudo certo, Renan. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência em cripto. Não, legal, a gente que agradece a sua participação aqui. Bom, eu acho que a gente tem que começar por isso mesmo, né? João, o que você destaca que foi importante para o mercado de criptomoeda nesses primeiros 3 meses do ano? Bom, acho que a gente iniciou o ano turbulento, né? Depois de um 2021 fantástico, aqui na Foxbit 2021 a gente negociou em 21 mais do que todo o restante da história da empresa. Nossa. Então, foi assim espetacular. Já 2022 a gente teve um trimestre aí mais morno, eu diria, tá? Algumas apostas na retomada do bull market, porém ainda não aconteceu, né? Ele está andando de lado, chegou a encostar ali próximo dos 30 mil dólares, retornou ao patamar dos 40, está lutando forte nos 40, né? E o que a gente tem visto é um mercado morno, tanto em número de novos clientes, volume negociado. Acho que o pessoal tá aguardando um pouquinho mais para ver para onde vai, né? Um ponto específico e interessante foi os NFTs, que tiveram também um 21 fantástico, porém iniciaram meio um ambiente meio morno, principalmente para novidades relacionadas. Obviamente as NFTs mais antigas e aí as NFTs dos macacos, né, em alta, Neymar comprando NFTs e tal, e o volume aumentando ali nessas que se consolidaram, né, conseguiram ampliar o mercado, mas de modo geral o mercado de NFT também deu uma esfriada. Tá? Acho que assim, apesar desse momento calmo de Bitcoin, acho que 2021, 2022 ainda tem tudo para virar o, o ano cripto ainda. Acho que 2021 deu uma materializada, principalmente para o público institucional. A gente viu isso acontecer aqui, o volume de novos clientes foi forte, porém não superou 2017, tá? Mas quando a gente olha para o público institucional, ele veio com força, tá? Então os tickets são maiores, a gente tem PJs comprando criptomoedas e começou um movimento, principalmente no Brasil aqui, e aí eu posso falar por aqui, né? De family offices olhando isso com seriedade, alguns até adquirindo propriamente. E esse pessoal tem um ticket grande, 1%, 2% ali, a gente está falando de alguns milhões de reais, né? Então, isso começou a acontecer em 2021 e eu acho que vai potencializar em 2022, tá? Mas o varejo ainda não entrou de cabeça, tá? Apesar de 21 o preço ter acontecido tudo o que aconteceu, eu não vejo isso refletido em número de novos clientes, como foi em 2017. Tá? Acho que o varejo está acompanhando passivamente.
enquanto que o institucional está entrando com força e diversificando o portfólio, olhando para o mercado de cripto com seriedade, que ele merece, ainda mais dados os patamares de preço que o Bitcoin atingiu aí ao longo dos últimos Uhum. 12 meses. Bom, o Bitcoin tem uma capitalização de mercado de o que? 1 trilhão, né? Chegou a 1 trilhão. Hoje, posso até falar atualizado aqui, 796 bilhões de dólares, tá? Não que isso seja pouco, mas chegou Uhum. próximo de 1 trilhão e 100, né? Ainda distante do market cap do ouro, que está próximo dos 10 trilhões, então ainda tem espaço para crescer, a depender de como você determina o Bitcoin, quais características Uhum. para você importam nele, né? Entendi. Essa entrada do investidor institucional, você falou, né? O ticket dele é alto, então o cara pode não comprar muitos bitcoins, mas sempre que ele compra com preço alto, né? E o varejo acaba não mantendo essa volatilidade, né? O pessoal acho que está olhando muito agora, Federal Reserve, está olhando bastante juros, inflação, então o pessoal, você acha que tá mais arredio, assim, para entrar de cabeça no mercado cripto ainda, né? Uh, não, quando eu digo institucional, isso vale também para governos, né? A gente teve o movimento de El Salvador, a gente viu aí alguns grandes governantes falando abertamente sobre Bitcoin, criptomoedas. A própria situação que aconteceu da crise, da guerra entre Rússia e Ucrânia, acabou dando um pouco de luz ao tema cripto, porque a Ucrânia aceitou o Bitcoin como uma forma de doação para comprar equipamento militar, inclusive, tá? Nossa. Então, assim, isso está acontecendo globalmente também entre países, né? Acho que o pessoal já entende a potência que Bitcoin é, o que tem na mão, Uhum. as próprias sanções aí à Rússia e a exclusão dela do SWIFT mostra um pouco de quanto a gente é refém do sistema legado, né? Obviamente, as motivações, eu diria que foi correta, pô, a Rússia agrediu um país que não estava criando nenhum tipo de problema a princípio, né? Então a Rússia agrediu um país e ela merece as sanções e tudo que vem passando. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, isso mostra para o mundo quanto o sistema é frágil, né? Onde mesmo um país do G8 ali, do G, pode ser excluído do mercado financeiro global. E Uhum. Bitcoin tem algumas características aí que são interessantes para ser uma moeda realmente globalizada e usada como meio de troca, né? O fato dele não ter um banco central, um agente centralizador ali intermediando as pontas, permite que qualquer pessoa faça parte desse sistema e possa enviar valor livremente, sem porque Bitcoin não tem domicílio bancário. Onde está o Bitcoin? Ele não está Uhum. no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou no... Ele está na internet, ele é globalmente distribuído e sem domicílio bancário, muito diferente da moeda fiat. Tá? Então, quando Uhum. você tem reais, você tem euros, dólares, enfim, você está centralizando aquela custódia em alguma instituição centralizada, né? E criptomoeda não, totalmente contrário. Uhum. Então, isso é uma potência de cripto que os libertários ali da origem de criptomoeda, lá de 2012, 13, já enxergavam como uma característica importante, mas que agora começa a ficar mais claro para o mundo o quanto essa característica pode ser relevante. Tá? Uhum. Você falou que ela ficou mais exposta, né? Você acha que o início da guerra, a Ucrânia passando a adotar bitcoins, né? Doações em bitcoins, emitir NFTs para financiar a guerra, a própria Rússia agora excluída do SWIFT,
tem naquela região existe um percentual muito grande da população que adota cripto também por mais diversos motivos, né? Aquela é uma região que tem muito desenvolvimento de material da internet, né? Tanto para o bem, né, quanto para o mal. Tem hackers, enfim. A gente, desculpa cortar a pergunta, mas a gente tem casos de ucranianos que conseguiram transformar suas poupanças de sua vida em criptomoeda e sobreviveram graças a isso. Conseguiram atravessar a fronteira e recriar uma nova vida em outro país, porque conseguiram fazer essa conversão, né? E o mesmo vale para algumas famílias russas que se tornaram refém de um ditador, né? Podemos assim dizer, que tomou ações deliberadas ali, que provavelmente acredito que a maioria não concordava com essa ação militar, mas uma vez que foi tomada a decisão, todas as pessoas daquele país, boas e ruins, passam a sofrer com as sanções. Uhum. E você acha que isso ligou uma luz amarela para o mundo, assim, do tipo, opa, acho que criptomoeda não é mais aquela coisa de 2012 que era dos cantos escondidos, começou a se tornar uma coisa séria, sólida e que exige até mesmo sanções, né? Porque se a Rússia começar a negociar em criptomoedas, nada adianta excluir ela do SWIFT, ela vai continuar negociando com outros países fora dos bancos centrais. Isso é motivo de preocupação, de análise ou vamos ver? Não, é motivo de preocupação. Uh, o governo americano emitiu notas restringindo determinadas carteiras para as corretoras, solicitou encerramento de contas de russos para várias corretoras. A gente tem alguns exemplos aí, a própria Binance, o CZ, se pronunciou, CZ, o dono da Binance, se pronunciou publicamente recusando a encerrar contas de russos, tá? Porque ele entende aquilo que eu falei, né? Tem pessoas boas e más dentro daquele país e ele não é polícia para julgar, ele não é nem juiz para julgar aquelas pessoas e, obviamente, se alguma tivesse envolvido em crimes ilícitos, ele faria a exclusão dessa pessoa da plataforma, assim como eu também faria, mas ele não pode aplicar esse tipo de sanção a 100% de um povo só porque um ditador maluco toma decisões arbitrárias e coloca aquela população em risco, né, até de sobrevivência. Uhum. Não, João, você falou que também no começo, né, a Foxbit teve um 2021 surpreendente, né, muito bom, e também junto com essa onda do verde do mercado, né, a gente pode chamar assim, começaram a surgir muitos projetos novos em cripto e as meme coins, né, que, enfim, os exemplos vão ao infinito, né, Dogecoin, Shiba Inu, Apecoin, né, agora o Apecoin com uma pegada um pouco diferente, mas ainda assim não muito clara ainda, né? Do ponto de vista da corretora, né? Por que vale a pena colocar essas meme coins, essas moedas que surgiram como brincadeira, de listar elas nas plataformas das corretoras? Justamente. Originalmente, a Dogecoin era um caminho para a pessoa aprender a transacionar criptomoeda, movimentar de carteira A para carteira B, aprender como funcionava a blockchain, como funcionava o sistema. Não se esperava que fosse criado um valor que foi criado em cima de Dogecoin. Eu tinha Era milhares de como, Dogecoin. era como um jardim de infância, assim, do mundo cripto, mais ou menos. Exato, ali você aprende o alfabeto ali, depois você vai formular palavras, sabe? Ah, E entendi. Dogecoin realmente era um início. Eu tive milhares de Dogecoins lá em 2013 e 2014. Assim, usei aleatoriamente justamente para aprender, para transacionar, porque era algo muito barato na época. Jamais eu imaginaria que um Dogecoin poderia atingir aí o valor de R$ 1 a unidade. Mas, infelizmente, não tenho as minhas milhares guardadas. Putz. Mas foi uma surpresa toda essa explosão, né? E isso aconteceu posterior ao movimento do Wall Street Bets, que fizeram apostas organizadas pelo Reddit em ações americanas na bolsa, tá? Uhum. Então, fizeram até pumps lá subiram exponencialmente o preço de algumas ações que estavam mortas em volume negociado
em milhares de vezes ali, e basicamente aplicaram o que fizeram ali em ações, aplicaram algumas meme coins. A Dogecoin foi a primeira, logo em seguida o Elon Musk se pronunciou, acabou adquirindo algumas, e é um cara que tem uma potência de publicidade no Twitter pelos seus milhões de seguidores, e tão logo houve a explosão do Dogecoin, surgiu várias cópias ali de memes coins tentando surfar a onda. Uma delas que teve um grande sucesso foi a Shiba Coin. Inclusive a Foxbit listou recentemente, e foi interessante porque tem um público ali que ele gostou de operar essas criptos memes ali, mas ali é puramente especulação, né? Assim, claramente não tem pontos fortes que justifica a tomada de posição no longo prazo dessas meme coins. É puramente especulação. Tá? Diferente do Bitcoin, que tem algumas características fortes, como a escassez, a Shiba tem, acho que agora ela começou a queimar a token, mas tinha, sei lá, 1 quatrilhão de tokens. Então, assim, é uma quantidade tão absurda de unidades daquela moeda, que é muito importante o usuário, inclusive, observar essa característica quando ele vai tomar uma decisão de investimento. Eu vi alguns posts em Twitter de usuários mais leigos que estavam se aventurando no mercado agora, que falavam, né, o Shiba vai valer R$ 1, vai subir, vai ser igual ao Dogecoin, tá? E assim, não é assim. Você tem que olhar o market cap daquela cripto. Uma criptomoeda com 1 quatrilhão de unidades, se ela atingisse R$ 1 por token, seria maior do que toda a oferta monetária, toda a base de dinheiro do planeta, somada. Então, assim, não vai chegar, tá? Então, assim, antes de tomar uma decisão de investir numa meme coin, que é puramente especulativo, altamente volátil e muitas vezes mais arriscado do que o Bitcoin, você tem que observar algumas características como o market cap dela. Quantas unidades dessa cripto vão ser emitidas ao longo da história ou já estão emitidas, o quanto disso tem concentração em determinadas carteiras, para que você possa fazer uma avaliação prudente antes da tomada de decisão de investimento. Uhum. Mas eu acho que vale perguntar isso, né? Por que, por exemplo, a Foxbit colocou o Shiba Inu na sua plataforma, né? Porque ela passa a competir com alguns projetos, né? Vocês sentem essa demanda por meme coins internamente, assim, das pessoas falarem, poxa, queria negociar essa moeda, poxa, Sim. queria ver onde é que posso comprar, etc. A gente teve milhares de pedidos de integração aí da Shiba, por exemplo, na plataforma. Inclusive, o post de anúncio da Foxbit de Shiba foi o post mais curtido em 8 anos da empresa. Então, assim, Nossa. existia uma demanda ali, os clientes queriam negociar esse tipo de ativo, e assim como os bancos vão negociar Bitcoin muito em breve, porque o cliente está solicitando, a gente acabou integrando aí essas meme coins porque o cliente estava solicitando. E quem manda é o cliente, né? Assim, acho que conceito básico aí de empreender, Qualquer negócio, né? o cliente é o rei, o que ele pede é ordem e ele quem manda, porque se ele for embora, você quebra. Mas assim, a gente deixou bem explícito todos os riscos envolvidos relacionados a esse investimento e o quão volátil e complicado ele era. Tá? Dentro do universo de criptomoedas, tem mais de 15 mil tokens. Bitcoin ainda é o mais seguro, apesar da sua volatilidade. Dentro desse universo, ele é o ativo mais interessante para o longo prazo. Tá? Uhum. Mas não corre um pouco o risco de, por exemplo, uma grande corretora, falando da Foxbit, não apenas da Foxbit, né, mas, por exemplo, Binance, Coinbase, eles também listam meme coins. Não corre um pouco de risco disso acabar incentivando um investimento pouco seguro, né? Porque ele está numa mesma plataforma que Solana, Polkadot, Ethereum. Ele está ali competindo com esses outros projetos que
são sérios, são sólidos, tem um começo, meio e fim, né? Tem uma finalidade, um white paper bem definido. Não corre um pouco o risco de incentivar esse hype, por exemplo? Agora estão falando de Shiba Inu. Onde é que tem? Tem ali na corretora tal. Eu vou ali, então não pode acontecer esse tipo de coisa? É, Normalmente elas fazem o disclaimer adequado sobre esse tipo de investimento. Mas todas levam em consideração o que eu disse, né? O cliente é rei, ele está solicitando, ele manda. Eu entendo que sim, a liquidez é finita. Então, pô, um cliente que está se aventurando agora no mercado de cripto, ele deveria considerar os projetos mais sólidos antes de querer virar day trader e trabalhar em ativos puramente especulativos. Mas existe o perfil de day trader, existe o perfil de investimento uh, que busca retorno, existe o perfil de lenda, existe o perfil da poupança, existe o perfil dos fundos, o perfil que vai para B3. Então, assim, a gente tem público para todos os caminhos e a gente entende que tem que ter o máximo de opções disponíveis e incentivar o cliente a estudar e tomar uma decisão daquilo que for mais saudável para a sua carteira, né? Se ele resolve ser day trader, trabalhar em ativos puramente especulativos, Shiba está ali, né? Agora, se ele quer realmente ser um investidor de longo prazo e, e mudar o patamar de vida dele, ter um ativo que possa ser, dentro desse universo, considerado um pouco mais seguro, como o Bitcoin também está ali. Fato é que a gente tem que ter opções. Uhum. Não, faz total sentido, né? Porque, afinal, as criptomoedas, né, nasceram com essa ideia de dar autonomia para as pessoas, né? Então não adianta a corretora agora querer bancar babá e segurar na mão e falar, olha, não vai investir nisso, vai investir naquilo. Eu acho que essa ideia do disclaimer é muito mais importante do que essa tutela, né, de uma forma geral. Bom, João, você é CEO de uma exchange, né, de uma das maiores do Brasil, aliás, então você deve estar por dentro, com certeza, do que está rolando lá no Congresso sobre regulação da sua atividade, né, no final das contas, né? O Senado essa semana adiou mais uma vez a proposta dessa organização do mercado cripto brasileiro, deve ir para o plenário na semana que vem, mas o ponto principal é que as corretoras de cripto são o foco dessa proposta que está tramitando no plenário do Congresso. Na sua visão, como que isso pode beneficiar o mercado brasileiro, se é que pode beneficiar o mercado brasileiro, né? Ele está trabalhando uma regulamentação para as corretoras, porque principalmente eles não podem regulamentar o Bitcoin ou a criptomoeda em geral, sabem disso. E as corretoras são o ponto central de falha, porque concentram liquidez de moeda fiat, reais, dólares, etc., e também das criptos. E, historicamente, todos os problemas, os hacks, tudo que aconteceu, diria um pouco mais complicado na história de criptomoeda, foi diretamente relacionado às corretoras. Então, aqui a gente sempre disse, desde a fundação da Foxbit lá em 2014, de que, corretora não é carteira. Se você é day trader, tudo bem, deixar seus ativos aqui, operar, negociar e tal. Mas, cara, você vai investir de longo prazo, vai comprar Bitcoin agora e vai vender daqui a 5 anos, retire os seus Bitcoins, faça sua própria custódia, porque senão a corretora se torna um pote de ouro, que com todos os incentivos para que hackers possam tentar fraudá-las na maior parte do tempo, né? Eventualmente, algum desses hackers tem sucesso. E aí você vê os casos de golpes que aconteceram na história do mercado cripto em geral, né? Então, a regulamentação em si, ela traz benefício para o investidor institucional que precisa de uma clareza para poder alocar recursos. Tá? Então, um fundo de investimentos ou mesmo um family office que gere patrimônios de grandes famílias, um investidor que tem uma capacidade financeira diferenciada, ele gosta de ter um suporte regulatório naquilo que ele vai aplicar seu dinheiro, até porque
normalmente a gente está falando de uma quantidade grande de recurso. Tá? Então, para esse perfil, faz muita diferença o fato das empresas com quais ele vai negociar estarem ou não autorizadas por uma entidade como o Banco Central, CVM, etc. Para o público de varejo em geral, isso não muda muito, tanto é que o Brasil já atingiu aí mais de 3 milhões de clientes cadastrados em corretoras, a Foxbit também aí já superando 1 milhão de contas cadastradas, então não fez diferença se está regulado ou não. O cliente quer comprar, ele procura aquela que ele se identifica, que tem um bom atendimento, que tem uma qualidade, que tem uma história no mercado, faz as verificações básicas, né? Pô, tem CNPJ, quanto tempo está ali, quem são os donos e tal, e toma sua decisão de investimento. O fato de ter ou não um carimbo de um órgão regulador, para ele não fez diferença até hoje, tá? Faz diferença para o institucional, tá? Que é o público que começou a olhar para isso com carinho ano passado e que com certeza vai trazer uma liquidez substancialmente maior do que o varejo em geral, né? Então, para esse público é importante. A gente olha com muita atenção ao que está sendo debatido, tá? A gente sabe que existem riscos, então os políticos em gerais, né, eles podem criar um arcabouço bacana que ajude a trazer aquele perfil qualificado, que está ansioso por esse tipo de normas e regras e boas práticas ali. A maioria das quais a gente já faz no dia a dia, mesmo não sendo regulado. A Foxbit tem cadastro no COAF, a gente faz cadastro de todos os clientes, verifico a capacidade financeira. Então, assim, a gente já faz um dever de casa, a gente já se adaptou a uma possível regulamentação que virá. Tá? Isso não é de hoje, isso é de muitos anos atrás. Tá? Então, no dia a dia, o ideal é que tivesse o mínimo de impacto, tá? Mas que trouxesse esse conforto para o investidor institucional. Ao mesmo tempo, a gente já teve o mesmo projeto de lei que está sendo debatido ainda, que veio ali do Expedito Neto, do deputado Áureo, lá de 2015, que já falava de regulamentar criptomoedas. Por exemplo, o primeiro parecer do Expedito Neto de 2017, ele falava de proibição completa de negociação de criptomoedas no país. Nossa. Então, assim, era horrível, tá? Aí as coisas foram mudando, graças a Deus que aquele parecer não foi levado à votação, e esses deputados também foram aprendendo no meio do caminho para poder corrigir essas possíveis tomadas de decisões que acabaria com a geração de emprego, acabaria com impostos, ocupações no Brasil, enfim, acabaria com a indústria no Brasil relacionada à criptomoeda. Então, e é sempre bom frisar, acabaria ou atrapalharia essa indústria no Brasil, porque no mundo o mercado continuaria se desenvolvendo. A China proibiu negociações de criptomoedas em seu país e os chineses simplesmente levaram os seus bitcoins para uma corretora na Coreia do Sul, no Japão, e continuaram negociando livremente. Eu falei no começo da conversa aqui, Bitcoin não tem domicílio bancário. O fato de um regulador geograficamente centralizado tomar uma decisão arbitrária, ele apenas prejudica aquele país e aqueles empreendedores que trabalham naquele país. Mas a capacidade dele de atrapalhar o Bitcoin em geral é quase nula. Tá? Então, eu espero, com um otimismo até inocente, de que seja uma boa regulamentação, mas a gente tem que olhar com atenção. E a gente, eu digo, não só os empreendedores do mercado, mas os clientes também, para que a gente realmente tenha algum ganho com essa eventual clareza para o institucional, para que a gente ganhe com liquidez, ganhe qualidade de operação ali e traga o conforto que o varejo e o institucional possa estar querendo ali, né? João, agora dando um passo para ver
a big picture, né? A gente está vendo uma coordenação muito grande de países como Estados Unidos, países da União Europeia, para tentar regularizar a atividade com criptomoedas, né? Isso de uma maneira macro, assim, uma maneira orquestrada internacionalmente, pode afetar o preço do Bitcoin em alguma medida? Sim, sim. Principalmente quando um grande país toma alguma decisão a respeito da cripto, né? Porque se ela for uma decisão considerada ruim, ela pode retirar aquele país de acesso a esse tipo de ativo e tira a liquidez que aquele país poderia prover no sistema. E a falta de liquidez, obviamente, poderia derrubar preço, né? Ao mesmo tempo, se for algo positivo, pode impulsionar um novo all-time high de preço, um novo recorde de preço, rapidamente, tá? Então, esse movimento mais forte relacionado à regulamentação tem origem justamente nas proibições aí da Rússia de acesso ao sistema legado e Uhum. quando ficou muito claro que hoje existe tecnologias para que você possa continuar operando no sistema sem dependência dos Estados Unidos, né? Então, agora existe uma ânsia por trazer uma clareza regulatória globalmente para criptomoedas, porque elas entraram no holofote um pouco mais forte, né? Também o Uhum. mercado de criptos consolidadas aqui, a gente está falando de 2 trilhões de dólares, acho que isso obviamente chama a atenção do regulador, né? Como é que isso Uhum. chegou nesse patamar sem regulamentação? Mas Como justamente chegamos aqui, né? é, aí vem a questão do ovo ou galinha, né? Talvez justamente pela falta de regulamentação que os empreendedores puderam inovar e criar livremente, é que chegamos até aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas normas e regras que podem vir, porque elas podem engessar o mercado em geral. Tá? Uhum. Na sua opinião, ainda falando um pouco de regulação, o que seria uma boa lei, assim, no sentido de que o que ela tem que especificar, o que ela tem que deixar o mercado seguir para criptomoedas? Eu acho que trazer alçadas de regulamentação, como foi, por exemplo, que o Banco Central fez com instituições de pagamento. Então, as IPs, né? Então, assim, olha, você pode operar uma IP, aí quando você atingir determinada métrica negociou ali 500 milhões de reais anos, você tem que atender determinada nova regra e você vai subindo o degrau de acordo com a qualificação daquele player. Isso seria algo legal de ser feito pelo Bacen, porque não impediria que corretoras como a Foxbit e outras, da forma como a gente surgiu lá em 2014, que elas pudessem surgir nesse momento da história, né? Se for diferente disso, provavelmente vai criar uma barreira regulatória para um novo entrante e isso não vai ser legal, entendeu? Isso não vai trazer Uhum. um jovem aí inovador com boas ideias que queira executar, porque você vai ter um entrave financeiro e regulatório muito grande. Então, isso seria um ponto legal, né? Enfim, tentar determinar o mínimo possível o que é o mercado, porque mesmo quem está no mercado ainda não sabe o que pode vir a ser. Tá? A gente está falando de uma internet em 93. Tá? Então, assim, os Googles, Facebooks e etc. ainda estão sendo criados no nosso mercado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando na regulamentação a gente determina o que é, como funciona, como deve ser. Porque mesmo os empreendedores que estão nisso, e eu estou aqui há quase 10 anos já trabalhando em cripto, a gente ainda não sabe o que pode vir a ser, porque é um mercado em constante mudança e todo dia tem uma inovação, tem algo novo, pô, NFTs, DeFi, o sistema está mudando e evoluindo, o software está evoluindo e, e o mercado está se adaptando a essas mudanças e tem muita coisa para ser criada ainda. Tá? Então, acho que seria fazer o básico ali, sabe? Só para tentar minimamente proteger e dar um norte para os institucionais já seria suficiente.
Ah, legal, bacana, né? Essa é a visão que boa parte do mercado tem, né? Pode baixar a lei e tal, mas vamos pegar leve, porque senão a coisa desanda, né? Importante dizer que já existe leis, tá? A gente, pô, eu não posso fazer o que eu quero livremente no Brasil, porque existe várias leis que, que eventualmente poderiam me complicar, enfim. Ah, então, assim, a regulamentação de cripto, ela provavelmente vai ser um apanhado daquilo que já tem, tá? É Uhum, só fazer um texto primário ali para que possa ficar claro as regras do jogo. legal. Bom, João, a gente está caminhando para o final aqui, então não posso deixar de fazer a nossa pergunta do próximo milhão, que são os projetos em criptomoedas ou ativos criptográficos que você está de olho. E só lembrando, o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que essa não é uma recomendação de investimento, não é para você sair comprando o que o João falar aí, porque o mercado é altamente volátil, é novo e exige muito, muito, muito cuidado na hora de colocar o dinheiro em qualquer projeto. Então, feita a ressalva, João Canhada, qual é a sua aposta do próximo milhão? Olha, você vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar Bitcoin. Cara, eu sou maximalista, assim, mas quase 80% do meu portfólio é Bitcoin, tá? E aí, abrindo meu portfólio, 80% é Bitcoin, tenho 10% de Ethereum e 10% que está pulverizado em várias outras coisas fracionadas e algumas apostas ali. Tem Dogecoin? Tem Shiba Inu? Não tenho Dogecoin, não tenho Shiba Inu. Já tive Shiba Ah, Inu, mas já vendi há algum tempo. Uh, mas eu evito um pouco essas moedas especulativas para longo prazo. Uma coisa é eu fazer uma uhum, entrada num day trade, entrei aqui, saí amanhã ou saí hoje no final do dia, beleza. Outra coisa é segurar no longo prazo uma cripto que eu não consigo enxergar tanto valor para guardar ali no meu portfólio de longo prazo. Né? Então, isso é uhum. Bitcoin e acabou. Tá? Eu prefiro não citar nenhuma outra que não Bitcoin e Ethereum, porque o mercado ele está sendo criado aí diversas novidades. Você tem agora hoje uma que está hypada, que é a GMT, né? Que é aquela que você faz exercícios e ganha tokens ali. Há pouco tempo Uhum. atrás é o Move to Earn. Há pouco tempo atrás a gente tinha o Play to Earn, que é a X Infinity e vários outros jogos aí. Então, assim, só que elas já estão hypadas, né? Então tem que tomar cuidado com o investimento nessa altura do campeonato. GMT, se eu não me engano, ela valorizou mais de 1000% nos últimos 30 dias. Então, Nossa. não sei. Talvez não é um bom momento para que você entre depois de algo que tenha valorizado 1000%, tá? Provavelmente não É. seja, tá? Mas acompanhar essas novidades pode ser interessante. Tá? Então, como isso está surgindo e o mercado está se criando ainda, acompanhar esse movimento de play to earn, move to earn, enfim, a gente tem diversas atividades do dia a dia que até então a gente pagava, como os jogos, né? Eu compro o jogo para jogar e agora jogo para ganhar. Então, assim, esses conceitos do dia a dia estão mudando. Então, acompanhar as novidades relacionadas a isso pode ser boas apostas. Tá? Não, É isso. ótimo. Você tem algum conselho assim? Você tem algum conselho assim para alguém que quer entrar no mercado hoje? Você falou de investir em Bitcoin, né? Geralmente a aposta preferida de todo mundo, né? Começa por Bitcoin hein? E depois vai expandindo seus horizontes, né? Mas um cara que quer começar hoje, ele vai estar vendo nossa conversa aqui e vai falar: "Não, eu quero colocar dinheiro em cripto hoje. Por onde que eu começo? Qual que é o primeiro conselho que você dá para essa pessoa?" Tá. Primeira coisa, verifique fortemente qual corretora você vai usar para negociar. Então, abrir o site da corretora, verifique, pô, tem dono, quem são os donos, tem CNPJ, onde fica, qual é o histórico. Tem algumas coisas que eu costumo fazer quando eu vou olhar um projeto de cripto ou uma corretora, alguma coisa que eu vou cadastrar, enfim. Que é basicamente olhar o Crunchbase dessa startup, tá?
ir no Google e colocar o nome dessa startup seguido da palavra scan. Se você fizer isso, são 2 tarefinhas mínimas, você já se livra de milhares de furadas ali. Então, pô, olhou no Google lá, colocou o nome da criptomoeda, ou da corretora, ou da empresa, seguido da palavra scam, Ponzi, golpe, fraude, qualquer coisa, e faz a pesquisa com esses campos, você já consegue se livrar de 80% dos possíveis problemas que você vai vir a ter no mercado de cripto, tá? É muito fácil, tá? Então vai lá no Google, coloca o nome da empresa e essas palavrinhas mágicas aí, você já vai ter boas informações, provavelmente de Reddit, de posts em fóruns, Bitcoin Talk, enfim, que clareiam um pouquinho esse caminho. Uma vez que tenha passado essa fase, pô, identifiquei, olhei, pô, a Foxbit é uma corretora que já tem 8 anos de mercado, Canhada deu a cara em milhares de entrevistas, você vai ver ali que eu tô desde 2014 dando entrevista, participando de um monte de coisa, pô, isso é longo prazo, tá? Então, é difícil manter uma startup no Brasil hoje, é difícil manter por todo esse período. A gente acabou de receber $20 milhões de investimento da OK Group, que é o segundo maior player do mercado cripto no mundo, tá? Em volume transacionado. Eles nem têm valuation público, mas eu poderia chutar que o valuation da OK Group seja de 3 ou 4 vezes maior que o Itaú, tá? Nossa. Então, isso dá um fôlego diferenciado para a Foxbit, e a gente tem outros exemplos também no mercado de corretoras que estão com parceiros fortes, né? E que também são fortes em si, que faz sentido você ter uma conta nesse tipo de empresa, né? E tome cuidado com os aventureiros, né? O pessoal que não tem um histórico, que o risco de você sofrer um eventual golpe seja muito maior, né? Acho que olhar para quem está ali no longo prazo é importante. Tá? Verificar CNPJ, verificar se a conta de depósito é de titularidade da empresa na qual você se cadastrou. Tá? Eu já tive exemplos de corretoras que a conta de depósito era do dono, não era uma empresa. Nossa. Então, assim, tome cuidado com esse tipo de coisa. E uma última muito importante se oferecer o rendimento, já começou com o pé esquerdo, tá? Principalmente se o rendimento for alto. Tá? Pô, arbitragem hoje, no Brasil e no mundo, você vai ganhar ali 0 ponto nada percentual, tá? O cara chega aí, algumas pontos, pô, paga 10% ao mês, 15% ao mês, sei lá quantos ao Furada. ano. Cara, furada com certeza absoluta, tá? Não existe retorno fixo em investimento em renda variável, tá? Tudo, isso vale para ações ou criptomoedas, enfim, isso é importante você entender. Na Foxbit, você compra Bitcoin na Foxbit, você não investe na Foxbit. Você usa a Foxbit como um meio para que tenha acesso ao Bitcoin. Então, tem algumas empresas, Ponzi normalmente, que falam, não, invistam em mim, que eu vou te dar retorno e tal. Invista, compre Bitcoin comigo que eu te dou retorno garantido. Assim, normalmente é furada. Normalmente não, 99% é furada, é problema. E, enfim, esses pontos aí que são importantíssimos para a tomada de decisão. Não, perfeito. Ótimas dicas para o investidor iniciante agora. Muito bom, João Canhada, CEO da Foxbit. Muito obrigado por participar aqui do nosso Papo Cripto. Você quer deixar algum último recado para o pessoal que está nos assistindo? Bom, compre Bitcoin. Acredito que estamos mais próximos aí dos $100 mil do que do zero, tá? Então, acho que já se provou que é um bom mecanismo de proteção e um hedge contra investimentos tradicionais, e em um mercado de expansão monetária, principalmente aí devido à Covid e tudo o que aconteceu, ativos verdadeiramente escassos como o Bitcoin têm o seu valor.
tá? Então você pode não conhecer a demanda e ela é explosiva em vários momentos da história de cripto, mas a oferta ela é clara e matematicamente segura. Então eu prefiro acreditar em matemática do que em políticos. E o Bitcoin é matemática, tá? Então é isso, invista em Bitcoin. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, João. Obrigado você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Não deixe de acessar o seudinheiro.com, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram. É só seguir a gente lá, @seudinheiro. E também acesse seudinheiro.com para ter acesso a diversos materiais que a gente também produz sobre criptomoedas, mas sobre o mercado tradicional também. Pessoal, vamos encerrando por aqui, então. Até o próximo programa e um forte abraço. Tchau, tchau. Falou, João. Valeu!